Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre um tema muito interessante, que são os estilos parentais. E vocês fizeram um estudo para entender um pouco o que são esses estilos parentais e como eles podem interferir nas relações entre os adultos e os jovens. Eu queria ouvir de vocês um pouco o que vocês pesquisaram, o que vocês encontraram sobre esse assunto. Acho que para começar a gente precisa falar sobre os 3 tipos de estilo parental, que são democrático, autoritário e permissivo. O democrático ele é caracterizado principalmente pela presença de limites e regras, mas sempre vai ter um incentivo do diálogo, sem restringir a criança ao máximo. Então ele procura criar um ambiente familiar que seja de respeito, mútuo, comunicação clara, sempre com um direcionamento para as atitudes da criança. Já o autoritário, ele é definido mais pelo comportamento da criança de acordo com as regras e condutas rígidas e inflexíveis. Então, diferente do democrático, ele não tem esse nível de afetividade ou comunicação. E ele é pautado principalmente pelas medidas punitivas para lidar com as desobediências e conflitos na relação com a criança. E os pais permissivos, eles se destacam pelo baixo nível de exigência e ausência de regras ou medidas punitivas. Então, eles agem de forma receptiva diante dos desejos da criança. Então, são 3 modelos bem diversos que vocês viram, né? O que vocês acham importante compreender melhor sobre isso? Eu acho que nesse estilo permissivo, existe uma ausência de suporte que oriente as crianças quando necessário, não havendo um agente responsável para direcioná-las. Nesse contexto, esse estilo possui 2 subcategorias, o indulgente e o negligente. O primeiro são de pais excessivamente tolerantes e comunicativos, que fazem de tudo para agradar os seus filhos, enquanto o segundo, os pais são caracterizados por um baixo nível de exigência e responsabilidade. Não se envolvem muito como deveriam na criação de seus filhos. Um outro tema interessante para a gente pensar nas relações familiares é a gente pensar também que a gente tem uma geração que está muito excluída, né? Tem a famosa geração do quarto, né? Desses jovens que não se comunicam tanto com os pais. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, a geração do quarto é um fenômeno que acontece principalmente entre os adolescentes, né, pelo que a gente tem visto. São jovens que passam a maior parte do tempo dentro dos seus quartos, geralmente conectados ali a atividades digitais, então usando celular, computadores, videogames, por várias razões, né, sendo o isolamento da família uma das principais características. E por que eles fazem isso, afinal, Giovana? Caroline, desculpa. Às vezes, é um dos poucos lugares em que esse adolescente tem privacidade e se sente confortável. Então, recorrer à internet é muito mais fácil, o que permite que eles conversem com os amigos e tenham acesso a entretenimento sem precisar sair do quarto. Esse comportamento pode ser uma forma de lidar com as pressões e o estresse da vida dentro de casa, da escola e de outros lugares de convivência que estão conturbados. Então, funciona como um refúgio, né? Alguns desses adolescentes podem estar apresentando comportamentos de risco sem que os pais saibam. E mesmo estarem tristes, deprimidos, não vendo mais sentido em muitas atividades fora do mundo digital, porque são muito custosas psicologicamente, né? Interessante isso que vocês estão trazendo, porque uma grande curiosidade dos adultos é entender o que eles estão fazendo nesse tempo que eles ficam no quarto, como lidar com essa questão, né? Porque envolve privacidade e tudo mais. O que eles podem estar acessando, o que pode estar acontecendo nesse contexto de risco? O que é importante considerar, né, como a internet é praticamente um mundo novo, um mundo vasto, onde os adolescentes têm acesso a todo tipo de conteúdo, todas as plataformas de streaming, qualquer filme, qualquer série que eles queiram acessar, sendo de maneira legal ou ilegal, né, que tem acesso a tudo isso. Mas também tem conteúdos perigosos para esses adolescentes, para qualquer pessoa, na verdade, né? A Deep Web ou pornografia, conteúdos violentos, plataformas de comunidade de suicídio, de transtornos alimentares, que são muito expositivos para os adolescentes e que está tudo a ver com o que Caroline falou, dos comportamentos de risco, que eles estão se envolvendo com conteúdo de risco e como adolescente não tem um córtex frontal bem formulado, pode ser impossível e tomar decisões bem arriscadas. Então, tem que ter uma supervisão, só que não uma supervisão muito sufocante com o adolescente. Precisa ter um controle e um cuidado, né? Isso. Por isso é tão importante os pais também saberem o que está acontecendo. O que eles estão acessando.
Acho que tem uma questão também que é a comunicação que acaba acontecendo entre as gerações, né? Então, muitas vezes os pais podem nem saber o tipo de conteúdo que está sendo acessado ou o que está acontecendo nesse mundo novo da internet que você está trazendo. Esse distanciamento entre pais e filhos pode ser muito intenso, né? O que pode influenciar essa dificuldade de comunicação? Eu acho que esse distanciamento das gerações, eles afetam muito as diferentes formas de ver o mundo, né, entre os pais e os filhos. Então, diante de diversas questões, eles vão ter opiniões e ideias muito diferentes, o que pode dificultar ali na comunicação e na relação, que também vai dificultar uma compreensão dos pais diante de certas atitudes dos filhos e vai tornar a relação cada vez mais conflituosa se não tiver uma abertura para um diálogo. Os pais podem fazer alguma coisa para evitar esse distanciamento entre as gerações, porque as relações muitas vezes são marcadas por esse distanciamento, né? Fernanda, eu acho que é necessário uma compreensão e respeito das diferenças, né? Um espaço seguro e confortável para a troca aberta de ideias e um esforço para entender o mundo em que cada geração está inserida. Pensando um pouco nessas questões das diferenças, a adolescência é um período de uma mudança grande do ponto de vista biológico, de várias mudanças sociais, de várias, do ineditismo das experiências. Como é que a gente pode lidar com isso? Então, a gente enxerga as mudanças na adolescência de várias formas, né? As sociais, então os grupos de amigos começam a mudar, as biológicas, e essa é muito visível até mesmo para os pais. A gente enxerga o estirão, puberdade, desenvolvimento dos órgãos sexuais, mas uma muito importante e digna de nota é o desenvolvimento do cérebro, que é muito forte nesse momento. A gente sabe que as áreas límbicas se desenvolvem antes do resto do cérebro, e como consequência disso, os adolescentes passam a ter um pouco de dificuldade de avaliar as consequências das ações deles. E um resultado desse processo é uma ansiedade em relação a decisões e comportamentos um pouco mais impulsivos, né? E todas essas mudanças são muito difíceis para eles ficam muito suscetíveis a prazeres imediatos, então vem um pouco para a internet, geração do quarto, como os outros grupos disseram, e meio a tudo isso é muito importante eles terem uma rede de apoio. Eles vão achar essa rede de apoio em algum lugar, seja de forma positiva ou negativa, então eles vão achar num grupinho de amigos, vão achar na internet, mas é muito importante que, além disso, eles possam ter essa rede de apoio na família, ou nos cuidadores, nas pessoas responsáveis, para garantir que esse processo vai ser tranquilo na vida deles. Pois é, vocês estão trazendo questões que mostram, né, mudanças muito intensas e situações que podem gerar, inclusive, sofrimentos, que nem sempre são valorizados pelos adultos, né? Porque os adolescentes vão ter que enfrentar muitas questões, né? Nós estamos falando de uma energia muito grande, com controle muito pequeno, né? Com a ideia da gente poder cuidar e se aproximar, são desafios grandes mesmo que vocês estão trazendo. O que a gente pode pensar do ponto de vista dessas dificuldades da adolescência para a gente considerar que muitas vezes os adultos não conseguem se aproximar, né? O que a gente pode pensar? Então, um discurso muito comum dos adultos para criar essa distância é que eles têm dificuldade de entender um pouco do pensamento dos adolescentes, eles julgam como imaturo, julgam como incoerente, e muitas vezes acaba que de fato é. Mas é muito importante destacar que, mesmo que às vezes seja, isso não é uma justificativa para a gente validar as experiências de um adolescente. Pela primeira vez, eles estão largados na vida, na escola, sem poder contar com os pais para tudo, não pode mais chamar a professora quando uma coisa ruim acontece. E esse processo é muito importante para o desenvolvimento da identidade do adolescente, do senso de si, o que é importante para a vida inteira dele. Então, a gente entender e compreender o discurso de um adolescente, mesmo que às vezes incoerente ou imaturo, não pode ser justificativa para a gente menosprezar a vivência dele. Muito pelo contrário, tem que ser uma ferramenta que a gente tem para conseguir abarcar e contemplar todas as dificuldades intrínsecas desse período da vida. Vocês trouxeram vários assuntos interessantes, desde os modelos parentais até como funciona esse cérebro do adolescente, para trazer uma aproximação mesmo do jovem com os adultos. E a gente tem um desafio muito grande que é a comunicação, né? Então, vocês fizeram uma entrevista, vocês podem dar um spoiler do que a gente vai ouvir daqui a pouquinho? Então, a gente conversou com uma neuropsicóloga, a Alessandra. Alessandra Fabrício. E foi uma experiência muito boa poder ouvir de uma pessoa capacitada, que tem essa bagagem teórica de um adolescente, das mudanças que ele vive,
poder ouvir dela sobre como compreender a adolescência e, mais do que isso, como conseguir acolher o adolescente nesse momento de tanta dificuldade. Vamos ouvir, quem sabe ajuda os pais a se comunicarem melhor com seus filhos. Alessandra, bem-vinda ao nosso bate-papo sobre as relações parentais na adolescência. A sua experiência como psicoterapeuta de adolescente vai ser muito importante para a gente discutir alguns temas. O primeiro deles é que a gente tem discutido nas relações entre os pais e os jovens situações muito controladoras ou excessivamente permissivas dos pais e mães de adolescentes na atualidade. Como você pode nos esclarecer sobre esses extremos que vão dos longos sermões à perspectiva completa de autonomia? Oi, tudo bom? Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ok, vamos pensar aí. Quando a gente pensa que são dois extremos, parecem duas coisas muito distantes, mas eu acho que elas têm uma coisa em comum muito importante, que é tanto a situação muito controladora, com muitas broncas e muitos sermões, como a situação onde os pais são muito permissivos e não tem diálogo nenhum, a gente tem um abismo de comunicação entre os jovens e esses pais. Eles são de dois estilos parentais diferentes, mas nenhum dos dois consegue realmente se conectar com esse filho adolescente. Então, eu acho que quando a gente vai falar, né, dessas situações, o que a gente precisa ter em mente um pouco é que tanto um quanto o outro precisa de uma melhora muito importante na qualidade dessa comunicação com os jovens. Outra questão que a gente tinha também é que a gente vê atualmente que tem um grande distanciamento na relação entre os pais e filhos, né? Principalmente com a geração do quarto, que a gente mencionou no começo do podcast. E então, como você acha que a gente pode lidar com esse afastamento e favorecer a comunicação entre esses pais e filhos? O termo geração do quarto é um termo muito interessante, né? A verdade é que o que eu tenho visto é que a geração do quarto é meio meu quarto é meu mundo, né? O mundo inteiro do jovem acontece dentro do quarto. É onde ele conversa com as pessoas, é onde ele dorme, é onde ele resolve suas questões na internet, onde ele faz lição, onde ele estuda, onde ele conversa, onde ele namora, é onde tudo acontece, né? Se a gente está pensando que o problema é a distância que se cria porque o jovem mora dentro do quarto, eu tenho a impressão de que um primeiro passo que os pais poderiam dar seria nessa direção, de tentar conhecer que mundo é esse, né? Porque se ele está lá fechado no seu mundo, isso cria um abismo, então o primeiro passo seria pedir licença e tentar entrar e conhecer o que é esse quarto, o que é esse mundo onde ele está vivendo. Tentar conhecer com um interesse genuíno, de querer realmente saber, não cheio de preconceitos e de sermões, e, né, para já chegar lá ditando uma série de regras, mas tentar entender por que esse quarto é tão confortável a ponto dele não querer sair. E aí precisa de interesse para saber o que é e escutar o que ele tem a dizer. Mas você teria dicas sobre estratégias como melhorar essa comunicação com os pais e os filhos? Acho que tem algumas dicas que são talvez mais gerais, né? Porque depois precisaria analisar caso a caso o estilo de cada família, o estilo de cada adolescente, para tentar entender como que funcionaria melhor essa dinâmica. Não acho que tem alguma coisa que serviria para todos de qualquer jeito, mas algumas regras gerais de comunicação acho que podem ser respeitadas e utilizadas, né? Acho que a primeira é essa, de fazer perguntas e querer ouvir a resposta, e não fazer uma pergunta e ter uma resposta interior que você quer ouvir, né? Então, né, chegar nesse jovem e conseguir perguntar e estar pronto para a resposta que ele vai te dar, né? Tá pronto para ouvir a resposta que ele vai te dar. Então, se você vai chegar lá e vai falar, por que você fica tanto tempo nesse quarto? Você tem que estar pronto para ouvir que fora não é tão interessante, ou que fora ele não tem a atenção que ele precisa, ou que fora é entediante, enfim. Né? Então, conseguir fazer a pergunta, mas está pronto para ouvir o que o outro vai responder, sem ter uma coisa pronta ali que você quer ouvir, talvez seja uma boa ideia de como começar essa comunicação,
né? E acho que quando a gente dá o primeiro passo quando o adulto dá o primeiro passo nessa direção, você consegue uma conexão maior, e aí talvez o movimento de lá para cá fique mais fácil também, né? De conseguir não tirar o jovem do quarto, mas fazer com que ele faça pequenas excursões fora do quarto, já me parece um passo importante, mas ele só vai sair genuinamente, né, conseguir sair se ele sentir que ele tem esse espaço, que ele tem esse interesse do outro, né, e que ele vai poder ser ele mesmo fora do quarto também. Faz sentido? Fez sentido. Ajudou? E tem uma parte meio complementar da pergunta que seria, tipo, nesse caso, ter um maior cuidado, tipo, ter um melhor cuidado só com o jovem ou incluir os pais também nesse processo terapêutico ou clínico? Acho que quando o problema é comunicação, incluir o pai ou a mãe ou os dois é muito importante, né? Porque às vezes, né, o que a gente faz na terapia com os jovens se desfaz em casa. Então, ter a colaboração desses pais para a gente trabalhar na mesma direção, em geral, pode ser uma boa ideia. Nem todos os pais estão disponíveis para isso, ou nem todos os pais e mães, né, estão prontos para isso. Então, às vezes, precisa de um trabalho anterior para que eles fiquem mais disponíveis para isso, para daí depois poder incluí-los numa mesma sessão para falar sobre comunicação.